Olá, internauta, seja muito bem-vindo a mais um Esporte.com. Hoje vamos falar dos resultados da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, onde Grêmio e Atlético empataram 0-0 e o Cruzeiro perdeu no Morumbi por 1-0 para o São Paulo. Além disso, também temos o UFC 152, onde Vitor Belfort perdeu para John Jones, e também o Sada Cruzeiro, que foi campeão mineiro neste sábado. Comigo aqui no estúdio, Thiago Prata e Daniel Ruth. Tudo bem com vocês? Beleza, um abraço aí pro pessoal de casa. Boa tarde, pessoal de casa, um abraço, Cabido. Vamos falar sobre futebol mineiro aí. Então, já de cara, vamos com a rodada e classificação do Campeonato Brasileiro? Tá aí a rodada. Palmeiras ganhou do Figueirense por 3-1 lá no Orlando Scarpelli. O Fluminense bateu o Náutico 2-1, jogo polêmico, né? O Santos perdeu em casa para a Portuguesa por 3-1. Jogos de domingo agora. O São Paulo bateu o Cruzeiro 1-0, Botafogo 2, Corinthians 0, Ponte Preta 0, Vasco 0, Atlético Goianiense 1, Flamengo 2, Inter 3, Bahia 1, Atlético 0, Grêmio 0, Sport 0, Coritiba também 0. Só uma correção, o Sport ganhou do Coritiba por 1-0. É verdade, fez um gol no final do jogo. Ali gol do Gilberto. 1-0, o Sport venceu. Tá aí a classificação, Fluminense 56 pontos, o Atlético 52, a gente já viu agora a distância aumentar em relação aos dois times que lideram o campeonato. O Grêmio tem 49 pontos e o Vasco um pouco mais atrás na quarta posição, fechando o G4 com 44. O Cruzeiro é apenas agora o nono colocado, né? Perdeu uma posição para o Corinthians, tem 35 pontos. Virando a página, temos aí o Sport na 17ª posição com 25 pontos. Na 18ª, o Palmeiras, que conseguiu vencer o Figueirense, que é o 19º, tem 22. E o Atlético Goianiense é o lanterna do campeonato com 20 pontos. Só uma correção também, faltou o jogo do Sport. Na verdade, o Sport tem 27 pontos. É verdade, o Sport tem 27, mas... o Coritiba tem menos pontos ali. Exatamente, aí o Curitiba, na verdade, é o 17º, né? Cerrinho aí. Então vamos lá, vamos falar agora do jogo do Cruzeiro. O Cruzeiro conseguiu ontem mais uma derrota no seu cartel, né? Daqui a pouco a gente vai falar de UFC. Tem 11 derrotas e 10 vitórias nesse campeonato, Thiago Prato. O que aconteceu com o Cruzeiro ontem? Ô Cabido, eu acho que se você for comparar com as últimas apresentações do Cruzeiro, o Cruzeiro talvez tenha feito a melhor apresentação dele contra o São Paulo. O time até começou bem, taticamente, marcando sob pressão, não dando espaço para o Lucas, que é a principal peça do São Paulo. Luiz Fabiano não pôde jogar, né? Mas acontece sempre aquilo que tem acontecido no Campeonato Brasileiro para o Cruzeiro, nas partidas em que ele joga bem e acaba perdendo, que é a desatenção, né? A desatenção geral. Deixam o cara, deixam de marcar o cara por um instante. Aí ele vai, faz uma jogadaça daquela, cruza, o Fábio tenta tirar e joga em cima do Oswaldo, que era pretendido pelo Cruzeiro desde o final do ano passado, né? E aí dá no que deu, deu no que deu. O Cruzeiro, mesmo tendo algumas boas oportunidades, não conseguindo concluir, jogando um pouco melhor do que o São Paulo no caso, marcando sob pressão, fazendo um esquema tático interessante, e saiu de lá com mais uma derrota que... Muita gente diz, mas jogou melhor, mas como o futebol é competência e eficiência, foi merecido. Mas jogou melhor no nível Cruzeiro de jogar futebol, né? Exatamente. Que não é nada. E o São Paulo também jogou mal. Que não jogou nada, né? Daniel, o que você achou desse jogo? Mais ou menos isso que o Prata já falou mesmo. O Cruzeiro jogou o que vem jogando normalmente. Dessa vez não criou tantas oportunidades como nos outros jogos, mas... teve um bom volume de jogo, principalmente no primeiro tempo. Estava marcando bem o São Paulo não teve praticamente nenhuma boa chance no primeiro tempo e estava dando um pouco de trabalho ali na frente. Agora, é isso que o Prata falou, os jogos do Cruzeiro estão sendo decididos nos detalhes. Uma falha do Fábio, como contra o Vasco, a falta de capricho nas finalizações, igual contra o Botafogo. Ontem uma desatenção, acho que coletiva da defesa, o Thiago Carvalho não cortou, o Marcelo Oliveira levou uma bola nas costas. Então, é esse tipo de coisa que está atrapalhando o Cruzeiro no campeonato. Esses pequenos detalhes, né? Se é que existem detalhes maiores, mas enfim. São essas coisas que estão atrapalhando o Cruzeiro no Brasileirão. O Cruzeiro está muito irregular nesse segundo turno, né? Vem fazendo uma campanha abaixo da crítica. É óbvio que a gente não esperava nada do Cruzeiro nesse campeonato, porque o time é fraco, o time é limitado. A gente sempre disse isso aqui, a gente nunca quis iludir o torcedor com relação a
a uma vaga na Copa Libertadores, mas na minha opinião, ontem o São Paulo sepultou essa chance que o Cruzeiro achava que tinha. O São Paulo foi lá, numa falha, para variar, do Fábio, que saiu errado do gol, ele ficou indeciso na hora de sair o gol no cruzamento da direita. Se ele deixasse aquela bola passar, não ia acontecer nada, mas é óbvio, você também não pode confiar num zagueiro igual o Vitorino, você não pode confiar num zagueiro igual o Thiago Carvalho, você não pode confiar no lateral igual o Diego Renan. Então ele saiu errado, estabanado, ele praticamente levantou a bola para o Oswaldo fazer o gol de cabeça. Internato, se você quiser participar aqui conosco, basta acessar o portal Tempo Online, enviar a sua pergunta, ou também pode usar o Twitter através do @super_FC, ok? Cabido, pode só falar, um Adriel. comentário em cima do que você falou. Acho que para o Cruzeiro é até bom ter acabado essa expectativa de brigar pela Libertadores, porque é aquela coisa, não ilude o torcedor de que o time pode fazer uma campanha acima do grupo que tem. É um grupo mediano, jogadores medianos, com um ou outro destaque, e não vai passar ali mesmo da metade da tabela. É ali que ele vai ficar, 9º, 10º, vai cair um pouquinho, vai subir um pouquinho, mas não vai passar muito disso. Acho que trabalhando com os pés no chão, pensando que é isso que o Cruzeiro tem para mostrar esse ano, acho que a cobrança vai ser um pouco menor e a insatisfação da torcida vai ser, digamos assim, a proporção dela vai ficar menor e vai atingir menos o time. Caro Thiago Prata, o que você acha do Celso Roth no comando técnico da Raposa? Já passou o prazo dele? Na minha opinião, eu acho que já. Eu respeito bastante o Celso Roth, o convívio lá e tudo mais, trata o pessoal da imprensa muito bem, mas a gente já nota dentro do esquema do Roth já há algum tempo, né, que ele se perdeu. Ele não tem montado o Cruzeiro, não tem montado um esquema do Cruzeiro, a formação do Cruzeiro para um campeonato, para um turno, para uma sequência de jogos. Ele monta o Cruzeiro para um jogo. Ah, mas tem que montar de acordo com o adversário e tudo mais, mas ele consegue desmontar um esquema que tinha dado certo no jogo anterior, até certo ponto, e depois o remonta para o jogo seguinte. Para você ver, teve algumas suspensões, lesões e tudo mais, mas determinadas escolhas realmente não dão certo. Por exemplo, a gente lembra que nos 3 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro, o Montiel foi atacante, ou pelo menos jogando de modo mais avançado. O Cruzeiro empatou as 2 primeiras, e quando teve o ingresso do Anselmo Ramon no segundo tempo contra o Botafogo, e o Montiel voltou à posição dele, o Cruzeiro venceu o jogo. Em lance até lapsos, o Cruzeiro conseguiu a vitória. Recentemente ele utilizou o Montiel dessa forma também, não me lembro agora qual jogo que foi, mas o Cruzeiro também se deu mal. Ou seja, isso considerando um jogador. Imagina o que ele usa, por exemplo, o Tinga. Às vezes ele joga mais recuado, às vezes joga mais avançado. Diego Renan uma hora é lateral direito, outra hora é lateral esquerdo. O Vitorino vai e volta. Quando vai para a seleção ele está com a moral elevada e volta e já perde o lugar dele. Ou seja, ele tem opções de manter o time e não consegue. Fora todas as críticas em cima daquilo que o pessoal já diz, né? O Cruzeiro marca demais, ao mesmo tempo comete muitas faltas e não tem aquela velocidade que o Cruzeiro antigamente tinha. Às vezes, não propriamente dito por culpa do Celso Roth também, já que outros jogadores como o Alisson, que se esperava bastante dele, não estão rendendo. Ou o mínimo dele, né? Ou o mínimo. Porque o Alisson não tá jogando nem isso. Eu falei aqui semana passada sobre isso. Para mim, o Alisson, infelizmente, já deu o que tinha que dar no Cruzeiro. Ele voltou de contusão, mas ele voltou de contusão em janeiro, né? Agora, só uma observação. Quando eu digo que o prazo do Celso Roth acabou, eu não estou dizendo que ele tem que ser demitido, para perder para o Inter e ser demitido. Até porque se ele for demitido, ou se ele pedir demissão, o Cruzeiro não vai encontrar ninguém no mercado para vir fazer uma coisa diferente. O que eu acho é que, como vocês disseram, o Cruzeiro já, ainda que há chance matemática de brigar para Libertadores, o buraco é mais embaixo. Então, o Celso Roth, na minha opinião, poderia, por exemplo, terminar a temporada e já pensando no ano que vem uma outra situação. Ou então trazer um cara que eles considerem que no ano que vem já vai fazer um trabalho desde o início. Não sei quem poderia ser isso hoje. Eu acho que sobre o Roth, Cabido, eu vou discordar um pouquinho do Prato, que eu acho que o tempo dele no Cruzeiro não diria que acabou. Não acho que a solução seja tirar o Celso Roth, até porque não tem ninguém no mercado, igual o Prato falou, para chegar nesse momento e resolver o time. Entre erros e acertos, talvez mais erros do que acertos, essas coisas que o Prato falou, de substituições, de mexidas demais no time, ele está levando o time numa posição que se espera, que é o que o elenco do Cruzeiro pode fazer nesse Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que demitir ele agora, a gente até fez uma matéria sobre isso no Super FC na semana passada,
os últimos anos mostram que demitir ele agora pode ser um erro. Ano passado demitiram o Joel, o Cruzeiro estava na 11ª posição, tinha 8 vitórias e 7 derrotas, uma campanha um pouquinho superior à do Roth atualmente, e o time desandou na tabela. Então, às vezes eu acho que se segurar o Cruzeiro, segurar o Roth um pouquinho mais no comando, ver até onde que ele pode chegar, esperar pelo menos essa série agora, a partida do Inter e o próximo adversário, que se não me engano é o Grêmio. Esperar essa sequência, que é uma sequência difícil, não acho que vale a pena mexer no meio dessa sequência. E aí depois, sim, já numa reta final, se o Cruzeiro estiver embolado ali atrás, aí você pode pensar numa mudança. No caso eu digo também, eu acho que não vai vir ninguém para solucionar, mas o problema dessa sequência é aquela sequência difícil realmente que ele pegou, que era Vasco, São Paulo, Inter e Grêmio. O problema é que o Cruzeiro já vinha de derrotas para Botafogo, Sport e Figueirense. Se você perder para o Sport e para o Figueirense lá, é atestado que você não quer ir para Libertadores. Não, Libertadores, como a gente bem disse aqui, né? Mesmo você, por exemplo, perdendo para os concorrentes direto. Porque perdeu para Botafogo, perdeu para São Paulo e empatou em casa com o Vasco. Mas contra o Botafogo, por exemplo, o Cruzeiro foi lá e arrancou pontos do time da Estrela Solitária, né? Naquele, talvez no único lapso de bom futebol que o Cruzeiro teve, né? Aqueles 5 minutos alucinantes diante do Botafogo e venceu por 3-2 lá no Engenhão. Sim. Mas, contra o São Paulo, já foram 6 pontos embora, né? Contra o São Paulo já foram 6 pontos, aí vai jogar contra o Vasco, perde. Então a situação do Cruzeiro é bem complicada nesse momento. Na minha opinião, já não tem mais chance alguma de classificação para a Copa Libertadores, a não ser que aconteça um verdadeiro milagre. A gente tem aqui os próximos jogos do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Cruzeiro não joga no meio da rodada, no meio da semana, né? Quem joga é apenas o Atlético, que tem aquele jogo adiado em relação ao Vasco, do Flamengo, em relação à 14ª rodada. Então, na 27ª rodada, o Cruzeiro pega o Internacional no estádio lá do Melão, em Varginha, e na sequência, na 28ª rodada, pega o Grêmio de Futebol Porto-Alegrense no Olímpico. Na sequência, aí tem um jogo mais tranquilo, é contra a Portuguesa, no dia 10 de outubro, também em Varginha. Mas aí é que tá, gente. Se a gente analisa os próximos 2 jogos do Cruzeiro contra os gaúchos, se perde pro Inter, eu não acredito que o Celso Roth continue. Eu também acho que não, até porque vai ser já o 6º jogo sem vitória e dentro de casa. Eu acho que o principal fator dessa possível derrota pro Inter seria que era dentro de casa, mais um tropeço do Cruzeiro dentro de casa no Brasileirão. Não sei se o Prato concorda, mas o Alexandre Matos está dando uma sobrevida, o Alexandre Matos e a diretoria do Cruzeiro está dando uma sobrevida para o Celso Roth, muito contra a vontade da torcida, e a pressão vai ficar cada vez maior. Acho que cada jogo, cada partida que passa, se as vitórias não vierem, a tendência é que a torcida pressione ainda mais a diretoria. E tem que pressionar, né? Claro, né? O Cruzeiro é um time grande que tem que estar brigando lá em cima. Não tem elenco para isso, muito por conta, na minha visão, por culpa da diretoria também, sim, pelo time que não montou no começo do ano, mas o Cruzeiro tem que brigar lá em cima, tem que pensar grande. Só lembrando também que essa diretoria culpada mas ela também está pegando aquele negócio da barra furada da diretoria anterior. Quando a gente fez uma análise aqui em janeiro do que poderia ser o ano de Cruzeiro, o que poderia ser o ano do Atlético, a gente sabia que a situação do Cruzeiro era pior, porque há uma reformulação não apenas de comando técnico, de jogadores e tal, mas sim de política, né? Administração. Então é uma situação mais complicada para o clube, porque o clube o clube como um todo e a própria torcida custa entender como funciona uma nova diretoria, uma nova administração, assim como foi o caso do Atlético quando o Alexandre Calil assumiu, né? Pensando no caso do Cruzeiro, ainda pior, porque o Cruzeiro viu uma ditadura com o Zezé Perrella. Ele ficou mais de 14 anos no poder no Cruzeiro. Então, é claro que esse ano ia ser um ano de transição e que ano que vem, com o estádio do Mineirão pronto para receber a grande torcida que o Cruzeiro tem, pode ser que aconteça coisas melhores ali para os azuis. A era Perrella, contando o Zezé confirmado, deu 17 anos. 17 anos. Um negócio impressionante, né? Vamos falar agora um pouco do Galo, Daniel. O Galo conseguiu um resultado que a gente não pode dizer que é bom, mas também a gente pode colocar como é catastrófico, né? Empatou 0-0 com o Grêmio, teve a oportunidade de vencer o jogo, assim como o Grêmio também teve, mas o 0-0 manteve o Grêmio ali na 3ª posição, mas deixou o Fluminense escapar, né? Eu acho que o resultado só é, digamos assim, ruim para o Atlético mesmo, porque o Fluminense ganhou
ganhou do Náutico no sábado, aí a gente não vai questionar se ganhou de uma forma lícita ou não, né? Teve aquele pênalti polêmico em cima do Kim no último lance de jogo, mas para o torcedor do Atlético ficou um gostinho de derrota mesmo, o Cuca admitiu isso depois na coletiva. O que preocupa, digamos assim, no Atlético é que ele não vem jogando bem no retorno. Até teve uma queda de rendimento, outra matéria nossa do Super FC destaque de hoje. E essa matéria foi sua. Pois é, teve uma queda de rendimento quase na metade, o Atlético teve um rendimento de 79% no primeiro turno e agora tem de 42%. Né? O time está empatando demais, empatando jogos em casa, como esse contra o Grêmio, a Ponte Preta, e não vem jogando bem. Mas aí tem uma outra coisa, o próprio Fluminense também não está aquela maravilha, não está jogando bem, perdeu o Atlético Goianiense em casa, passou sufoco diante do Náutico, dois times que estão na parte de baixo da tabela, e está ganhando. Então, eu acho que nesse momento do campeonato, não sei se o mais importante é dar show, igual o Atlético estava dando no começo, ou se é somar os 3 pontos. O negócio é manter uma distância para o Fluminense de 3, 4 pontos no máximo, e o Atlético pode diminuir isso amanhã se ganhar do Flamengo, para na reta final, nas últimas 6, 5 rodadas, estar junto, tá realmente no bolo, porque é ali que vai decidir o título. Faltando as últimas 5 rodadas são as fundamentais, na minha opinião. Eu acho que até lá a gente vai ver essa variante de 1, 2, 3, 4 pontos de diferença entre os líderes, mas vão chegar nas últimas 5 rodadas que a gente vai ver quem vai ser realmente o campeão brasileiro. Thiago, você que cobre o Cruzeiro, vê o Atlético um pouco mais... Não vou falar distante porque você está aqui trabalhando conosco e tal, mas como você vê o Atlético hoje? O Atlético ainda tem força para brigar por esse título brasileiro? Não, eu acho que não só tem força, como vai brigar até a última rodada, que é o clássico contra o Cruzeiro. É o que vocês falaram, né? É o resultado que a gente não pode colocar como o fim do mundo e também não pode colocar, né? Ou seja, nem para o céu nem para o inferno. Foi um empate contra o Grêmio, que é normal. O Grêmio é uma grande equipe, mostrou isso dentro de campo também, apertou o time do Atlético. Concordo que jogou muito mais a defensiva, esperando o momento certo para dar o bote. O Luxemburgo também não é bobo. Não é bobo, exatamente. E o Atlético tentando em cima, encontrando dificuldades para furar o bloqueio do Grêmio. Mas o Atlético continua aí. Claro que a ideia do torcedor atleticano era retomar a ponta vencendo o Grêmio e Flamengo. Só que não vai ser possível? Não vai ser possível. Mas vencendo o Flamengo, se conseguir o resultado lá no Engenhão, diminui para 1 ponto de diferença. E o Atlético ainda tem um jogo contra o Fluminense. Dentro de casa. Dentro de casa. Claro, o Fluminense também vai vir para ganhar o jogo. Assim como o Atlético vai querer finalmente passar ele, se até lá manter uma distância de 1, 2 ou até 3 pontos, né, dependendo da situação. Mas o Atlético está bastante vivo na competição. O que preocupa no Atlético um pouco é que alguns jogadores, não apenas o conjunto do Atlético em si, mas alguns jogadores em especial, em termos individuais, não têm rendido a mesma coisa. Concordo que quando Marcos Rocha e o Bernardo tiveram a chance na seleção, eles vinham de um primeiro turno muito bom. Não é o que está acontecendo tanto no segundo. Acho que eles estão devendo. O Bernardo teve aquele jogo contra o Palmeiras que ele fez o tal do golaço e tudo mais, mas está devendo um pouco mais de futebol. Ontem o Cuca até chamou atenção durante o jogo, pedindo que o Bernardo se movimentasse mais de um lado para o outro, e porque ele estava restrito apenas a jogar ali pela ponta. E o próprio jogador tem que perceber isso, tem que voltar para pegar a bola, tem que ir para frente achando que de repente vai receber um lançamento. O próprio jogador tem que ter. É por isso que, por exemplo, o Ronaldinho dentro do Atlético se destaca tanto, porque ele sabe o que fazer dentro de campo. E o Atlético, nessas últimas rodadas, ele tem sofrido de uma coisa que no primeiro turno não foi muito normal, que são as baixas no time. Perdeu o Jô, desde o começo do mês o Jô não joga, lesionou contra o Corinthians, está fora aí 4 ou 5 jogos, se não me engano. Está perdendo muitos jogadores por suspensão. Né? Por exemplo, você perdeu os 2 laterais num jogo contra um adversário direto, que foi o Grêmio, o Júnior César e o Marcos Rocha. Atrapalhou totalmente. É um baque muito grande, até porque o Richarlison fez uma boa partida, mas o Carlos César não joga há muito tempo, vem todo, digamos assim, despreparado e fora do ritmo da equipe mesmo. Fez até um bom primeiro tempo, mas o segundo... acabou substituído e tudo mais. Na zaga, às vezes, está mexendo muito, apesar de que a defesa do Atlético não é agora exatamente um problema, mas a defesa, Rafael Marques entra para substituir volta, Leonardo Silva, Hever, mas o problema maior é lá no Jô, né? O Leonardo e o Guilherme não conseguem suprir a ausência do Jô. Sem contar que nesse jogo, contra o Flamengo, o jogo acontece às 9h50 lá no Engenhão, na quarta-feira. O nosso glorioso João vai pro jogo, né, Daniel? A gente teve informações aqui de alguns colegas que estão lá na Cidade do Galo.
ele treinou com bola e está liberado para atuar contra o Flamengo, né? Tá liberado, agora a gente tem que saber se ele vai conseguir jogar os 90 minutos, se vai começar jogando a partida. Eu acredito, pelo que eu conheço do Cuca, que ele vai colocar o Jô desde o começo, vai apostar todas as fichas nele. E o engraçado é que o Atlético, digamos assim, reclamou muito disso lá atrás, que na 14ª rodada, lá no dia 4 ou 5 de agosto, não me lembro, que era o dia marcado do jogo, ia pegar o Flamengo totalmente desestabilizado, o segundo jogo do Dorival Júnior, em crise, e agora o Flamengo não está, digamos assim, salvo, não está lá grandes coisas, mas vai pegar o Flamengo vindo de uma vitória importante fora de casa do Atlético Goianiense, né? Em cima do Atlético Goianiense. Então, até nisso o Atlético, digamos assim, deu um pouco de azar, a gente não sabe até quando que isso foi uma coisa premeditada. A gente vai descobrir na quarta-feira, né? Exatamente. Mas tem um ponto nisso aí também. O Flamengo de lá para cá também, eu não vi muita diferença do Flamengo. Não tem diferença. 7 jogos sem vencer. Não tem diferença. Goleadas, até antes da rodada era o 16º. A diferença grande é que a gente vê é a situação do Atlético. O Atlético exato, deixou de ser um time para ser outro agora. Mas aí entra uma situação, vindo de uma vitória, um time igual o Flamengo, você, querendo ou não, você vai crescer um pouco a moral dos jogadores e tudo mais. E a diretoria fez promoção de ingressos para o Engenhão, que não costuma ficar lotado, mas pode ser que o Atlético sofra uma pressão maior por conta disso. Não acho que o Atlético vai jogar mal, nem nada do tipo, mas por causa de pressão de torcida, os jogadores são experientes, mas é um fator a mais para pesar favorável ao Flamengo. E o Flamengo vai jogar praticamente a vida contra o Atlético, né? Porque o Flamengo está numa situação, não vou falar desesperadora, mas é uma situação que incomoda bastante e vê nesse jogo contra o Atlético uma chance de se reanimar para o Campeonato Brasileiro, né, Daniel? Por exemplo, hoje a gente não coloca o Cruzeiro, que tem 35 pontos, como um candidato a rebaixamento. Se o Flamengo ganha do Atlético na quarta-feira, chega aos 34. Exatamente. Então, digamos assim, vai já estar num grupo intermediário que não vai estar tão ameaçado pela zona de rebaixamento. Então é um jogo de vida ou morte mesmo para o Flamengo. E se perde, por exemplo, mantém a distância que tá hoje, que continua de 4 pontos, não é isso? Isso. Em relação ao esporte, né? Sim. Só tocando citou agora, tocando um pouco aí no Cruzeiro, para lembrar que, estou falando que não briga mais por Libertadores, também acho que não vai brigar contra rebaixamento. Se você olhar a tabela, o Cruzeiro está mais próximo da zona do que na Libertadores em termos de pontos. Não em termos de posições. Não, né? Sim. E tem outro detalhe do Cruzeiro que é importante a gente ressaltar aqui. O Cruzeiro ainda pega Grêmio, ainda pega Fluminense e ainda pega o Galo. O Vasco não, já fez os dois. Mas vamos falar quem está disputando o título, né, Daniel? Porque eu acho que o Vasco a gente faria muito é uma das equipes que pode definir o campeonato. O Cruzeiro pode ser o time que define o campeonato. É uma das equipes que porque pega o Fluminense faltando, se não me engano, 4 ou 5 rodadas e pega o Galo na última rodada. E a gente sabe como é a torcida do Cruzeiro. A torcida do Cruzeiro não vai querer que o Galo ganhe esse campeonato de jeito nenhum. Pega o Fluminense na 36ª. 36ª rodada. E o Galo na 38ª. O legal é que o Prato falou que não acha que o Cruzeiro corre risco de queda, eu também acho que não, mas aí nem tanto pelo Cruzeiro, porque o pessoal lá de baixo está fazendo um esforço para cair, né? O Atlético Goianiense, o Palmeiras ganhou agora, mas estava vindo muito mal. Então eu acho que até por isso o Cruzeiro não corre muito risco. Principalmente pelos dois últimos lá, Figueirense e Atlético Goianiense. Apesar de que os outros times, eu acho que ainda vão dar uma subida aí. Palmeiras é uma situação complicada, mas... o Palmeiras a situação já é mais complexa, mas tem o Curitiba também caindo muito. Para esse jogo entre Atlético e Flamengo, eu tô lendo aqui no Super FC, teve uma baixa importante, né? O Wilson Luiz Seneme, que seria o árbitro que apitaria o jogo, teve que se ausentar para um compromisso referente à Copa de 14. Ele está lá em Zurique para um treinamento em relação à Copa das Confederações, Copa de 2014. Com isso, o árbitro é Jailson Macedo de Freitas. Vocês já viram o Jailson apitar? Eu de cabeça assim, não estou conseguindo me recordar. De nome sim, mas nunca parei para prestar atenção. Aí já é uma situação que não cabe a nós aqui discutir, né? Agora, ele vai ter que ter uma boa atuação, porque é um jogo de suma importância, porque vale... briga lá em cima, né? E esse tipo de mudança na semana do jogo sempre dá brecha. Sempre dá uma polêmica e tudo mais. Apesar de que não tinha jeito, né? Aí acontecem os erros, aí falam, mas é claro, mudaram em cima da hora, né? O juiz não estava preparado, mas vamos deixar os árbitros tranquilos. Eu acho que eles estão sendo muito pressionados, mesmo errando pra caramba. Vamos ver os próximos adversários do Galo. O Galo pega o Flamengo agora na quarta-feira.
na 27ª, lembrando que o jogo é da 14ª rodada, tá? O próximo jogo do Galo é contra, não tô achando, é contra a Portuguesa no Canindé. Esse jogo acontece no sábado. Na 28ª rodada temos o Atlético pegando, deixa eu achar aqui, o Figueirense em casa, no Horto. O Galo tem obrigação de 6 pontos nesses 2 jogos. A gente não precisa nem discutir aqui, né? Vencer a Portuguesa fora de casa e vencer o Figueirense. Na verdade, eu concordo, mas acho que ele tem a obrigação dos 9 pontos. Ele tem a obrigação de vencer o Flamengo. Inclusive do Flamengo também? Também, porque se ele quer ganhar o título, ele é obrigado a ganhar do Flamengo. Mas aí o Flamengo, né? O Flamengo a gente sabe da dificuldade, né? É time grande mesmo, na situação que tudo mais, mas se quer vencer o campeonato, ele é obrigado a ganhar do Flamengo. Até porque não venceu o Grêmio. Sim, e aí tem outro detalhe, né? Na 29ª rodada, depois que pega essas 2 babas, Portuguesa e Figueirense, encara o Internacional no Beira-Rio. E aí? Inter que tá crescendo de novo. Pois é, e aí? Libertadores. Então... É aquela coisa, não é fácil pra ninguém. Você pode ver a tabela do Fluminense também. O Fluminense vai ter mais 3 clássicos. Vai pegar Botafogo, vai pegar Flamengo, vai pegar Vasco. Jogo, como a gente gosta de falar aqui no nosso jargão jornalístico, Thiago Prata, jogo é jogado, né? Exatamente. A gente viu, por exemplo, o nosso glorioso Atlético Goianiense indo lá no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, e ganhando o Fluminense, né? E depois perdendo o Flamengo em casa. É umas coisas engraçadas, né? Eu fico pensando nessa tabela do campeonato, caso o Fluminense tivesse ganhado do Atlético Goianiense, né? Já seriam 7 pontos de diferença. Isso seria assustador para o torcedor atleticano, né? Ainda bem que surgiu o Atlético Goianiense na vida de todo atleticano, né, Daniel? O legal de falar também para o torcedor atleticano é que, vamos supor, né, a gente não sabe o que vai acontecer, vamos supor que o Atlético não leve o título, não ganhe o título. Tem que considerar o ano de 2012 como um ano de evolução gigantesca pelo que tudo que o clube passou nos últimos anos. Não pode chegar a jogar fora igual em 2009, que foi até com o Celso Roth, o time brigou até as últimas rodadas pelo título, e o trabalho foi totalmente descartado. Não, se o Atlético não ganhar o título, ficar em segundo, terceiro, quarto, que seja, vá para a Libertadores, tem que ter uma manutenção, continuar com o Cuca, manter a base, essa base que está levando o time até lá, e ver o ano como uma evolução, para mim, gigantesca, em relação aos últimos 13 anos, desde 99, desde 2001, né? Desde 2001. A questão 2002, que eu acho de 99 foi um lapso. Foi um lapso no meio de uma década ruim. Sim, 2001, que o Galo chegou na semifinal e saiu pro São Caetano. Sim, aí... 2002 ainda chegou nas quartas, mas tomou uma cacetada do Corinthians. Aí o pessoal apaga um pouco. A gente começar a falar aqui do Galo com relação ao Campeonato Brasileiro, a gente vê que a situação está melhorando muito, né? Porque a gente, nos últimos 4 anos, só ficou falando de rebaixamento. Exatamente. Sem dúvida. Hoje a gente fala de título de campeonato. É claro que em 2009 a gente falava de título brasileiro, mas não com tanta veemência do que a gente fala agora. Thiago Prata, eu sei que você já foi um menino do voleibol do jornal O Tempo. Conte-nos, o que você achou desse triunfo do Sada Cruzeiro para cima do Vivo Minas e sagrando-se campeão mineiro mais uma vez? Olha, embora a gente tenha que ter muito respeito para falar do Minas, que é um clube de grande tradição no país, é o maior vencedor de títulos nacionais, né, contando Superliga e Campeonato Brasileiro, né? Mas o momento realmente é do Sada Cruzeiro e ele provou isso dentro de quadra. É o atual campeão da Superliga, campeonato sul-americano, atual campeão mineiro e fez por merecer a vitória. O time do Sada Cruzeiro manteve a base da última temporada, agregando mais reforços. O Minas está passando por uma nova reformulação, né, com a saída do Marcelo Francoviac. Tem que se ajeitar durante a temporada, acredito que vai se ajeitar porque é um clube organizado e competente para isso. Mas a vitória do Sada foi indiscutível. Atropelou. Indiscutível e previsível, né? Acho que não tinha ninguém que iria cravar uma vitória do Minas, até pelo histórico do Sada, tricampeão mineiro, campeão sul-americano, campeão da Superliga. Era difícil alguém chegar e apostar no Minas, o Sada jogando em casa, né, no estado de Riacho. Muito difícil. O Sada, legal que vai ter uma oportunidade agora de disputar um título que nenhum brasileiro no masculino ganhou ainda, que é o Mundial, agora no mês de outubro. Teve 2 vices-campeonatos na década de 90, o Banespa e o... O SESI bateu na trave no ano passado também. Acho legal que o Sada pode trazer esse título inédito para o Brasil, justamente para Minas Gerais, para reforçar ainda mais a cultura do voleibol aqui em Minas, né? Que é um estado que historicamente tem
digamos assim, essa essência do vôlei mesmo, de ter grandes times, grandes equipes brigando sempre por títulos. E, obviamente, graças ao nosso glorioso Minas Tênis Clube, né? Exatamente. Vamos ver o material que a Gabriela fez pra gente aqui do Super FC? A final estava marcada para as 9 horas da manhã de sábado, no ginásio poliesportivo do Riacho, em Contagem. Sada Cruzeiro e Vivo Minas, pelo 3º ano seguido, frente a frente na decisão do Mineiro. Com a chance de ver a equipe celeste conquistar mais um título, a torcida acordou cedo para apoiar o time do coração, confiante na vitória. Na primeira fase, a Raposa terminou em 1º lugar, garantindo com isso o direito de mandar a decisão. O time celeste ainda chegou para a final com o Minas, embalado pela conquista do campeonato sul-americano. No set inicial, os primeiros pontos saíram de disputas acirradas, criando a expectativa de um clássico equilibrado. Bastaram alguns minutos, no entanto, para o Sada Cruzeiro mostrar que seu ritmo estava bem acima ao do adversário. Com a bola na mão, o levantador William usava todas as opções que tinha. O Minas, ainda apresentando problemas de entrosamento, tinha dificuldades para se encontrar em quadra. Sem um de seus principais jogadores, o oposto Felipe, a equipe da Rua da Bahia acabou vendo o Cruzeiro sair na frente por 25-18. Se a equipe celeste já havia sido melhor na etapa inicial, no segundo set o time deslanchou. Com a defesa encaixada e o passe certo para o levantador, o Sada Cruzeiro atropelou o Minas. O time da casa passou pelas 2 paradas técnicas em vantagem e 9 pontos na frente, aproveitou um erro de saque do adversário para anotar 25-16 o placar. No terceiro set, precisando vencer, o técnico do Minas, Horácio de Leu, ousou ao colocar o ponteiro Lucarelli como oposto. Lucas então entrou para cobrir a ponta. A estratégia até deu certo por alguns instantes e o time Minas Tenistas chegou a abrir 3 pontos de frente. O Cruzeiro, no entanto, voltou a tomar conta do jogo e antes mesmo do fim do duelo, já podia ouvir os gritos de sua fiel torcida de campeão. A equipe celeste fez 25-20, fechando a partida em 3-0. Com a vitória, o Sada Cruzeiro alcançou o 4º título mineiro de sua história, o 3º consecutivo, e vai com tudo para a disputa do Mundial de Clubes em outubro. Temos que trabalhar, temos que repensar algumas coisas que a gente fez no Campeonato Mineiro, treinar muito e que a Superliga vai ser bem difícil. Esses títulos que a gente vem ganhando nessa temporada, eu acho que a equipe está merecendo bastante e o Mundial vai ser difícil aí, mas vamos tentar buscar mais essa. Eu avalio muito bom, não? Temos que pensar que em menos de 6 meses, 5 meses, fuimos campeones de Superliga, campeón sudamericano y nuevamente campeón do Mineiro. Estoy muy feliz con el time, acho que es fruto del trabajo de día a día y vamos a continuar trabajando y batallando para obtener más títulos. Daniel? Eu queria só fazer um comentário, Cabeça. Esse time do Sada é a prova digamos assim, a prova fiel de como que a manutenção no esporte dá resultado, né? Esse mesmo elenco, praticamente com uma ou outra mudança, está jogando junto há 3, 4 anos, chegando nas finais da Superliga, foi vice-campeão, depois no ano seguinte levou o título, 3 títulos mineiros, sul-americano e agora brigando pelo Mundial. É um trabalho, realmente a gente tem que bater palma no trabalho da diretoria do clube, dos parceiros. E é engraçado a gente ver também o que aconteceu, o nosso glorioso treinador do Minas Tênis Clube tentou fazer a mesma coisa que a seleção russa fez com a seleção brasileira, né? Colocar um ponteiro como oposto e tentar surpreender o adversário, mas o Sada Cruzeiro não é a seleção brasileira, né, Thiago? Aí tem que lembrar que é um jogo coletivo, né? Não adianta que o Minas tenha um grande potencial com o garoto lá, o Lucarelli, mas se as outras peças também não funcionam, né? O Marcelinho é um bom levantador e tudo mais, mas o Sada Cruzeiro é mais compacto, mais encorpado e está fazendo valer a sua força dentro de quadra. E falar aí também um belo material da nossa Gabi. A Gabi é sensacional falando de voleibol, né? A gente também pode falar aqui um pouco do Mundial. O Sada Cruzeiro está na mesma chave do campeão italiano, né, Daniel?
É, do Trentino, né? Do Trentino, um time muito bom, um time que tem russos, poloneses e também italianos. Tá na Então chave vai do- ser uma parada tortíssima, né? O Trentino. Vamos falar um pouco do UFC 152? Lá em Toronto, na noite de sábado, Vitor Belfort não conseguiu bater John Jones e acabou sendo finalizado com... Como é que chama o golpe, Daniel? Ih, rapaz. Daquela chave de braço? Esqueci. É um japonês que daqui a pouco a gente lembra. Mas foi uma vitória do John Jones incontestável, com suas cotoveladas marcantes, abriu praticamente uma caneta no dos supercílios do Belfort, né? Em compensação, o Belfort conseguiu um armlock no primeiro round e quase quebrou o braço do John Jones, cara, Thiago. E até brincou, até falou depois da luta, né, que teve esse, entre aspas, vacilo, né? Ele meio que tentou forçar, mas acabou escapando o braço. Acabou né? dando, entendi que foi bonzinho demais e tudo mais, né? Mas aquilo custou caro para ele. O legal, eu acompanhei bem de perto a coletiva dos dois lutadores logo após a luta. E eu achei legal o reconhecimento da mídia americana, principalmente com o Belfort. Todos os jornalistas fizeram questão de enfatizar que ele foi o lutador que esteve mais próximo de vencer o John Jones com essa chave de perna, né? Na verdade é um armlock, né? Você consegue prender o braço do cara, prendendo também a cabeça, né? Aí você puxa o braço até o braço dar um crack. E ele teve realmente muito próximo de conseguir derrubar o John Jones e todos os jornalistas presentes, o próprio Dana White elogiaram ele por isso. É legal destacar também que o Belfort, de todos os lutadores que o John Jones venceu na carreira, fiz um levantamento rápido, ele foi o terceiro que durou mais. O John Jones tem 18 lutas na carreira, não, 17 lutas na carreira, ele foi o terceiro que durou mais tempo no octógono junto com o John Jones, foi até o quarto round. Que ele começou melhor, né? Ele começou o quarto round melhor, foi o melhor round dele na luta, mas acabou no fim sendo finalizado. Ele explica, né? Ele explica após a luta que ele tentou usar o jiu-jitsu para conseguir mais fôlego. Só que você fazer um jiu-jitsu por baixo, que é o que aconteceu com o John Jones em cima, o que vai acontecer? O cara daquela envergadura, num meio pesado, o cara tem 20 centímetros a mais de envergadura e 10 centímetros mais de altura. Ele vai conseguir te lenhar com cotoveladas o tempo todo. Então foi uma ótima vitória do John Jones, que se mantém como campeão mundial dos meio pesados. Vai ficar um pouco de férias, já que ele saiu com o braço um pouco imobilizado, né, Daniel? Ele saiu com uma tipóia no braço. Uma tipóia no braço e vai ficar um pouco de férias. Aí quem vai lutar contra ele provavelmente deve ser o Dan Anderson, que ia lutar para fazer essa disputa de cinturão, ou o nosso glorioso Lyoto Machida, né? Que já foi finalizado por John Jones ano passado e finalizado mesmo, ele desmaiou no meio do octógono, né? O Shogun tá na briga também, mas o Dana White já falou mesmo que o Machida tá na frente na fila, digamos assim. E aqui, conferindo o nome do golpe aqui, tem mesmo um nome japonês, mas ele também é conhecido como uma americana. Um golpe chamado americana. Americana? Americana. É digamos assim, uma forma mais fácil de dizer o nome. Chama chave americana, né? Chave americana. Mas foi uma ótima vitória do John Jones, mas em compensação o Vitor Belfort saiu por cima e por incrível que pareça, ele saiu mais inteiro que o John Jones na luta, né? O legal de destacar também que antes dessa luta, a luta anterior a essa luta do John Jones com o Belfort, teve o Demetrius Johnson, que venceu o Benavides e ficou com o título do peso galo. O peso galo é novo, né? O peso galo é o novo, que eles arrumaram alguns lutadores que pesam menos de 56 quilos. 56 quilos, né? O que é 56 quilos? 56 quilos eu acho que é meu braço. Não tem condição. Você pesa quanto, Thiago? Eu tô com cerca de 90. 90? Cerca de? Aliás, só uma correção, não é peso galo é no boxe, é peso mosca. Peso mosca. Ainda, né? Mas vamos ver, né? Na próxima vez eu quero ver o Thiago lá disputando meio pesado com o John Jones. Vamos ver quantos segundos ele vai durar em campo. Só entrando no clima aqui, eu acho que quem pode brigar nessa no peso mosca é o nosso Guilherme Guimarães, né? Com certeza. A altura ali dá certinho. Pelo tamanhozinho que eu vi do Johnson e do Benavides, eu acho que ele encara bem. Ele encaixa por ali. Ele encara bem. Bom, gostaria de agradecer aqui a participação do Thiago Prata mais uma vez. Obrigado, Thiago, pela sua participação aqui no esporte.com. Valeu, Cabido, Daniel, e
abrir o olho aí também, América. Amanhã é compromisso importante contra o Grêmio Barueri. Se não vencer, aí definitivamente a vaca vai pro brejo. América. Se já não foi, né? Se quiser subir, tem que vencer. Obrigado, Daniel, pela sua participação conosco aqui. É a segunda vez sua aqui, né? Terceira. Terceira? Terceira que bom. vez. Obrigado, Cabido. Obrigado a todo mundo de casa. E vamos torcer para que os times mineiros consigam melhorar o desempenho atual do Brasileirão. E eu lembrei o nome do golpe. Chama-se Kimura também. Kimura, o Jones deu uma Kimura no Belfort. Então é isso, internauta. Gostaria de agradecer a sua participação aqui conosco. Fiquem com Deus e até lá.